Olá, pessoal. Meu nome é Flaviano, especialista em TI e um dos embaixadores aí da WSO2 na América Latina. E vamos falar um pouco sobre arquitetura de integração com o WSO2. Eu sou de Brasília, né? Já tenho mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia. Tive premiação aí 4 anos consecutivos como profissional certificado do ano na América Latina, em 2021, 22, 23 e 24, com 21 certificações na plataforma. E trabalho com WSO2 desde 2016. Agora, falando um pouco do que interessa aqui. Quando a gente está falando de integrações, o mais comum é a gente já pensar nessas palavras-chave, apesar da gente ter outros tipos de integrações, mas aqui atende mais de 90% do cenário. Então, a gente está falando de APIs, está falando de serviços SOAP, Big Data, Stream, FTP, MCP e inteligência artificial, que é o que está mais no hype agora, né? E as ferramentas da plataforma WSO2 já se adaptaram a essa nova realidade. E aí a gente tem aqui tanto o FTP quanto o SOAP, e aí pessoas que começaram a desenvolver há pouco tempo, talvez ainda não teve nem contato com esse tipo de tecnologia, mas elas são tecnologias que se tratam mais de sistemas legados. Quando a gente está falando de integração, a gente não pode só pensar, né, em produtos novos, porque existem cenários e é bem comum de ainda empresas que fazem, por exemplo, transmissão de dados via arquivo, tá? Por N motivo. Não evoluíram a ferramenta e precisa comunicar. Que aí você manda um arquivo, um tipo de arquivo com um layout específico. Esse arquivo ele tem que ser aberto, tem que ser processado, tem que ser talvez higienizado, validado e depois ele entra numa esteira de Big Data ou ele é enviado para uma API para fazer qualquer processamento e no fim ser gravado lá num banco de dados. Então existem vários exemplos e a ferramenta ela está preparada tanto para coisas mais recentes quanto para coisas mais antigas e aí o poder ali da questão de integração é você conseguir juntar esses mundos diferentes, né, e tá tudo num ponto comum. Quando a gente está falando aqui de integrações e você não utiliza uma ferramenta para fazer essa gestão, essa governança, você acaba tendo um cenário bem complexo de manter. Então, aqui nessa imagem, a gente tem aqui, por exemplo, um CRM, um RP, sistemas legados, API REST, arquivos CSV, etc. E aí, o que é que acontece? Quando você tem lá 5 sistemas, 6 sistemas que fazem essa comunicação, que conversam, esse sistema precisa mexer com a API REST, eu preciso comunicar com o sistema da Receita Federal, com o sistema de um banco aqui, etc. E cada integração é de uma forma. Quando você tem poucos sistemas, de alguma maneira ali você consegue até se organizar, mas quando isso começa a crescer, você não tem como crescer de maneira exponencial. Então é impossível você fazer uma gestão, uma governança de tudo que está acontecendo ali no seu ambiente. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, eu tinha 5 sistemas, agora eu tenho 20 ou 30 consumindo. E alguém me perguntar qual que é o sistema que mais consome API, ou qual a API mais consumida, né? Qual que é a média de requisições feitas por minuto, por dia, por segundo, etc. Todos esse tipo de informação você não consegue fazer, porque são todas comunicações diretas, você não tem um controle, tá? Então, acaba que você perde a governança. E aí, falando um pouco aqui da evolução da arquitetura, então, o mais comum era isso. Eu tinha as aplicações, tinha lá as minhas API REST, ou SOAP, ou FTP, mensageria, né, que aí pode ser qualquer tipo de tecnologia, e eu teria a base de dados. Então, ele funcionava dessa forma, direto aqui, e aí você poderia colocar uma camada de segurança entre esses serviços, mas você tinha que fazer a gestão dessa camada. Bom, que já temos uma arquitetura em alto nível, que a gente já tem definido os produtos. Então, eu tenho o Identity Server, o API Management e a camada de Integrate. Entre o Identity Server e o API Manager, a gente tem um serviço que chama KManager, que é quem vai gerenciar os tokens de acesso aqui para que exista essa integração compatível entre as duas ferramentas.
Comumente, a gente sempre tem um LDAP, que está associado ao Identity Server. Temos também possibilidade de usar uma base de usuários. Quando a gente fala de base de usuários, a gente está falando de locais que têm sistemas legados, onde o usuário, senha e toda a parte de controle de acesso ali, que a gente chama de ACL, ela está em um banco de dados, né? E a partir daí a gente consegue fazer configurações no Identity Server que permitam que aquele usuário seja reconhecido como um usuário de sistema e aí ele pode entrar dentro da ferramenta e ser gerenciado. Também, comumente, quando a gente está falando de órgão público, a gente tem uma federação com o GovBR. Então, a ferramenta ela pode ser federada via GovBR e aí eu posso permitir que ele logue com o usuário do GovBR, também gerenciado via Identity Server. Dando sequência, a gente aqui tem uma API Management que vai fazer toda a gestão das APIs. E aí eu tenho um microserviço, né? Uma camada ali onde vai ter todos os meus microserviços, independente da tecnologia. E aí eu tenho também a minha camada de integração. Quando a gente está falando de camada de integração, a gente está falando de integrações que são mais complexas, né? Então, por exemplo, eu preciso fazer uma composição de um serviço, que ele vai usar um API REST, vai buscar informações no serviço todo. E aqui a gente tem um JSON, outro XML, e eu quero juntar tudo isso e fazer alguma lógica negocial ali e devolver aquilo para uma API. Ou também eu quero jogar isso para uma fila de alguma forma, ou eu quero consumir de uma fila e devolver uma informação. Então, toda vez que eu tenho uma complexidade ali a nível de integração, eu preciso jogar para minha camada de barramento de serviço. Outra coisa que a gente tem capacidade com a camada de integrator é consumir um banco de dados direto, e aí pode ser qualquer banco, e basta você ter o drive específico. Então, você pode consumir um banco direto e desse banco você gerar um serviço REST, um serviço SOAP, ou até mesmo jogar para um arquivo FTP. Apesar da gente estar falando aqui de arquivos FTP, existem muitas empresas ainda que usam transmissão via arquivo, né? Eu passo um arquivo CSV para um lado, para o outro, esse arquivo é processado e aquilo entra no sistema. Então, depois disso tudo, a gente tem a parte das aplicações. E a aplicação aqui ela só vai conversar com o Identity Server, que é quem vai cuidar da minha camada de login ali, de single sign-on, e vai conversar também com o meu API Management. Então, quando ele está conversando ali direto API Manager ou via Identity Server, que eu posso gerar um token ali de autenticação do Identity Server e esse mesmo token ser aproveitado para consumir as APIs. Como as duas ferramentas elas têm essa possibilidade, eu posso aproveitar o token, né? E aí eu nunca vou fazer com que minhas aplicações conversem diretamente com a camada de integração. Ela sempre tem que passar pela minha camada de API Management. Por quê? Porque aí eu tenho uma governança e tenho uma gestão única de um local só. Eu tenho esse tipo de controle. E aí, separando aqui, a mesma imagem a gente tem agora os produtos WSO2. Então, eu tenho aqui o WSO2 Identity Server para fazer a parte lá do gestão de identidade, o API Manager para fazer a governança das APIs e o WSO2 Integrator para fazer a camada de integração. Então, olhando aqui, a gente tem as páginas aqui dos produtos, tá? Então, aqui é do Identity Server. Destacar só um dos pontos aqui mais importantes na questão do Identity Server. Importante é dar uma olhada, dar uma lida para poder entender. A questão do API First. Então, o Identity Server ele já é API First, todas as ferramentas, basicamente, que é para você conseguir fazer uma integração no esteira CI/CD e poder fazer outras coisas do tipo de repente, eu preciso, de alguma maneira, dentro do meu fluxo, bloquear ou liberar aquele usuário por algum motivo. Por exemplo, ele saiu de férias. E aí eu posso colocar isso dentro de um fluxo que ele vai chamar uma API e vai lá e vai desabilitar aquele usuário. Então, eu não preciso ter um outro sistema para fazer isso. Tudo que está lá integrado lá como usuário dentro do Identity Server, ele poderia fazer. Tá? O que mais que a gente tem aqui? O API Manager. Então, o API Manager hoje já tem a possibilidade de você criar gateways para MCP, tá? Então, para uso de LLM, você consegue fazer um controle disso, que é importante dentro de uma organização.
E basicamente, um outro ponto que eu queria destacar é a questão do API Manager, todos os produtos, mas basicamente o API Manager também, ele não tem lock-in, tá? Então, eu estou usando aquilo dentro da minha empresa e por algum motivo eu quero parar de pagar a subscrição ou ainda não tenho a subscrição e tal, você nunca vai deixar de utilizar a ferramenta por conta disso, ok? Por fim, a camada de integração. Então, quando a gente está falando do WSO2 Integrator, né? A gente tem várias maneiras de trabalhar com ele. Então, aqui na minha camada eu tenho o WSO2 Integrator BI, que é utilizando Bailarina, que é uma linguagem específica para integração, desenvolvida pela própria WSO2, também open source. WSO2 MI, que é o Micro Integrator, então esse aqui é o mais comum do WSO2, é através de Synapse que você desenvolve. WSO2 Integrator SI, que é de Stream Integrator, então quando você quer fazer stream de dados, você pode usar o SI. E por fim o ICP, que ele é um painel de controle que consegue controlar todas essas integrações num ponto único. E aí, voltando aqui para a apresentação, é importante que todas essas ferramentas, elas têm lá, elas são open source, eu posso baixar elas e testar, fazer o que eu quiser. E eu tenho as mesmas versões equivalentes como SaaS, na nuvem. Então, se eu quiser usar o Identity Server, eu posso usar o Asgard. O Asgard ele é a mesma questão do Identity Server, porém na nuvem. Como API Manager, eu tenho o Bigira e também tenho o Devant. Todos eles têm um limite lá free para você utilizar, desenvolver, fazer teste, né? E se você tiver interesse de contratar, aí é o normal de consumo de SaaS lá, por questão de uso. Então, falando agora um pouco das considerações finais, a gente falou um pouco das integrações, mas de maneira mais simples, né? Então, como que elas começaram e como que a gente pode passar isso para uma vertente enterprise, né? Utilizando os produtos da WSO2, tanto open source ou cloud. É importante que com esse tipo de disponibilidade de um produto com essa magnitude, a gente conseguir fazer sem um custo nenhum, sem um custo inicial de projeto, né? E depois, futuramente, você pode subscrever o produto para ter suporte tal, e apoio nos projetos. Então, o WSO2 Identity Server e o Asgard são as versões equivalentes. O API Manager e o Bigira, versões equivalentes de API Manager. E o WSO2 Integrator e o Devant são versões equivalentes no sentido de integração. E aí, como próximo passo que a gente tem aqui, eu gosto sempre de falar, ó, a teoria é fundamental, mas a prática ela consolida o conhecimento. Então, o ideal agora eu pretendo trazer para vocês mais 3 vídeos que vai mostrar a prática, como que vai acontecer. A ideia é a gente resolver um problema de integração do mundo real, de ponta a ponta, né, do início do problema até o fim, até a solução. E a partir daí a gente vai codificar algum cenário. Então, a ideia do próximo vídeo é a gente ter uma parte de integração onde eu vou integrar um microintegrator com a API Manager, e aí a gente vai ter um cenário lá, um caso real. Depois, um outro caso real, utilizando o Bailarina, o PostgreSQL e o Kafka, então, utilizando essas 3 tecnologias e ver como que isso funciona. E, por fim, a gente utilizar o Asgard, que é a versão na nuvem mesmo, com autenticação multifatores, e colocando o Google Federation como um login social. Então, você poder logar com o Google e você colocar também mais um fator, né, ou 2 ou 3. A ferramenta permite que você coloque multifatores para autenticar. É isso. Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo e nos vemos em breve. Aqui estão meus contatos, fiquem à vontade para a gente conversar. Até mais.